E pessoal, em 4 meses o governo de Luiz Inácio Lula da Silva registrou 56 invasões realizadas por movimentos sem terra. Esses dados eles foram divulgados pelo Observatório da Oposição e produzido pelo PL, Partido Liberal, mesmo o partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A partir de então, de informações divulgadas pela Frente Parlamentar de Agricultura. Na prática, essas invasões somam uma alta de 143% em relação a 2022. Segundo a pesquisa, de 2019 até 2022, o Brasil contabilizou 62 invasões de terra. Ressaltando que esses dados de 2023, apresentados então pelo relatório, divergem da base de dados do INCRA. Segundo o Instituto, o INCRA, então, até 17 de abril deste ano, o Brasil registrou 33 ocupações de terra. Segundo o Movimento dos Trabalhadores, o MST, o baixo número de invasões entre 2019 e 2022 está relacionado à pandemia, mas o MST também contestou os dados divulgados pelo relatório e, segundo o Movimento Sem Terra, foram 191 ocupações na gestão de Bolsonaro. Celestino, cada órgão fala um número diferente, em quem acreditar? Acreditar no que a gente vê nas redes sociais, né? É por isso essa briga toda aí pela PL 2630, porque a gente recebe muita coisa que não é mostrado na grande mídia, principalmente comandada pela Rede Globo, né? Que mostra só aquilo aparente, né? Do que favorece ao governo a qual ela presta serviço. Então, assim, o João Pedro Stedley, que tem nome de apóstolo de Cristo aí, que não reza a cartilha cristã, esteve na comitiva do presidente em Portugal, na Espanha, conversando como um diplomata, uma pessoa que responde por vários processos, inclusive andou de tornozeleira por um tempo aí meio que curto, né? Mas o João Pedro Stedley, ele comanda essas invasões com braço de ferro e com anuência, né, do secretário, do ministro da Justiça, que parece que afrouxou, né, depois que foi nomeado ministro, bem como, né, não afrouxa para 8 de janeiro, para as pessoas que invadiram um congresso, né, não afrouxa para traficantes, narcotraficantes, mas a mão pesada do Estado em cima de CACs, né, em cima de pessoas que têm o direito à arma para proteger a sua terra, né? Por exemplo, é essa que o Bolsonaro deu durante os 4 anos, o direito à proteção em todo o território, né, no rural que o proprietário tem. Antigamente, essa lei só poderia ser usada na residência. Vai lá, né? Emerson. E agora pode ser usada em todo o entorno da área rural. E eu acho que isso deu segurança durante os 4 anos e agora, né, no atual governo, essa frouxidão, né, em termos da guarita, né, da guarda para as pessoas terem o direito de defesa, não está sendo levado em conta. Então, acho que algumas leis foram anuladas pelo atual governo em relação a esse tipo, né, de ação, e agora o MST está deitando e rolando aí, né, porque uma frouxidão leva a outra. E eles estavam só esperando o governo atual assumir para começar as invasões de novo. Edivaldo, um aumento de 143% é um número bem significativo, bem expressivo, né? O tema é movimento sem terra e invasões de terra. Exatamente. Ou é CAC, ou essa coisa. Que derivação, Invasão de terra. A derivação... Tem tudo a ver. A derivação do Celestino é absurdo. Celestino, só para você lembrar... Afrouxa as leis a emissora que às CACs. Você precisa deixar de assistir TV a cabo, você assina um monte, e falar um pouco da emissora que você referiu. Ela tem feito matérias sucessivas sobre as invasões, defendido o agronegócio. Eu vou deixar claro, historicamente, o MST tem uma Jovem ligação Pan, né? com o governo
federal e especificamente com o PT. Isso é desnecessário fazer essa ilação, essa aproximação. O próprio Lula está extremamente incomodado com essa situação, porque está trazendo pautas importantes do governo lá no Congresso. Tem se reunido desde o dia 20 com o secretário, mandou o Haddad ir lá conversar com as lideranças do MST. E vamos deixar claro, somos defensores absolutos da propriedade privada. É inaceitável a invasão de terra. Os caras chegaram ao cúmulo de invadir a Suzano, que é uma das grandes empresas, uma multinacional com atuação aqui, e invadiram um centro, cara, de pesquisa da Embrapa. Isso é grave, é sério, não há tolerância contra a invasão de terra. Vamos deixar claro, não é armando o cidadão para rechaçar a invasão no tiro, por favor. Ninguém está defendendo isso. O governo, no entanto, erra ao não ter já anunciado uma política agrária. Já está indo aí para 4 meses do governo, terminando, daqui a pouco vai dar 6 meses, e não anuncia uma política agrária. Isso é sério. Esse governo tinha que ter mais compromisso com esse problema, que ele é histórico. O problema da reforma agrária nesse país. Uma reforma agrária séria, baseada em legislação. Inaceitável qualquer tipo de invasão de terra, produtiva ou não. Tem que encontrar um ponto de pacificação, um ponto de harmonia em interesses do homem do campo, aquele produtor rural, aquele sem terra, aquele que precisa de uma terra, e não um cidadão que sai da cidade, bota uma enxadinha lá e vai se juntar ao movimento sem terra e diz que é sem terra. Essa é outra definição que precisa ser entendida. De qualquer forma, esse governo está sendo omisso, negligente e demorado no enfrentamento da questão do movimento sem terra e dessas invasões. Intolerável com a invasão de terra. E não tem que ser rechaçado com bala, não é por aí que se encontra uma solução. Ninguém quer aqui mais um massacre no campo, é simples isso. Mas tem que ser enfrentado com legislação rigorosa, e se há o entendimento de uma área invadida de forma irregular, como normalmente são, deve ser validada a lei, na base da lei, ser retirado. De qualquer forma, governo omisso e negligente com a reforma agrária. O Calazans, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está sendo omisso com o movimento sem terra? Vai lá. De modo algum. E também eu acho que o presidente não está tão preocupado assim, aliás, não está tão incomodado assim com o MST, não. Porque agora em abril, por exemplo, depois das invasões do MST, por mais que tenha tido uma outra crítica pública, o presidente Lula fez a mudança em 8 secretarias regionais do INCRA, cedendo à pressão do MST e nomeando pessoas ligadas ao MST. Vou citar 2 casos aqui, ó, Nelson José Gracelli, integrante do MST do Rio Grande do Sul, assumiu a posição do INCRA lá, e Lucenilson Ângelo de Oliveira, integrante do MST, assumiu também a posição do INCRA no Rio Grande do Norte, citando apenas 2 por questão de tempo. Então, assim, o presidente, e não é coincidência que no mesmo período leva o Stedley, gente, num voo público, pago com dinheiro público, que é alguém que não faz parte do governo e que está, aliás, detonando, sabe, com a propriedade privada, e não só a propriedade privada, com a Embrapa também, levou para a China. Então o governo não está incomodado com o MST, está cedendo para o MST, está administrando com o MST está administrando junto. Essas invasões fazem parte da estratégia administrativa, entendeu? Porque eles estão conseguindo cada vez mais espaço no governo. E não tem nada acontecendo por acaso. Olha que coisa interessante. 2015, o país teve 187 invasões. 2016, logo após o impeachment da Dilma, caiu para 57. E depois, no período Temer, essas invasões ficaram entre 11 e 14, mais ou menos isso, né? Os dados da Frente Parlamentar da Agricultura. 11 e 14 por ano. Durante o governo Bolsonaro foram 62 e agora só até o mês de abril 56. Ou seja, não é à toa. O MST, além de ser o responsável pelas invasões de terra, é um braço administrativo do governo do PT.